Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência da Wisco referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Para a tradução simultânea, a ferramenta está disponível no ícone do globo, com o nome Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o idioma de sua preferência, português ou inglês. Para os ouvintes em inglês, há uma opção de silenciar o áudio original em português. Basta clicar em Mute Original Audio. Após a apresentação de resultados, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. Caso sua pergunta não seja respondida durante essa videoconferência, a equipe de relações com investidores entrará em contato posteriormente para sanar suas dúvidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da WIS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a WIS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da WIS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Apresentando o time da Wisco, estão presentes hoje conosco o senhor Marcos Vinícius de Oliveira, diretor-presidente, o senhor Lucas Neves, CFO e diretor de Relações com Investidores, e o senhor João Rezende, gerente de Relações com Investidores. Agora, passo a palavra para o senhor Marcos Vinícius, que dará início à apresentação. Por favor, Marcos, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa conferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Antes de passar a palavra ao nosso CFO Lucas, gostaria de compartilhar com vocês uma breve mensagem. Iniciamos o ano focados em nossas prioridades e encerramos o trimestre alinhados com nossa estratégia de crescimento consistente. Os resultados que veremos ao longo desta apresentação nos enchem de satisfação e reforçam nossa convicção de estarmos no caminho de crescimento sólido e sustentável. Mostramos, mais uma vez, a capacidade da WIS em navegar com destreza em cenários macroeconômicos turbulentos. E, por isso, seguimos firmes em nosso propósito de utilizar a tecnologia proprietária como vantagem competitiva, além de estarmos comprometidos com a rentabilização das operações e captura de sinergias entre os diferentes negócios do Grupo IS. Gostaria de começar a falar de resultados celebrando grandes marcas. Atingimos o recorde histórico de emissão de prêmios de seguros em um único trimestre, ao alcançar a marca de 976,2 milhões no primeiro TRI de 25. Resultado 15,9% superior ao mesmo período do ano passado. Já no que diz respeito à distribuição de crédito e consórcios, os resultados também foram positivos e fechamos o período com 3,6 bilhões em linha com o mesmo período de 2024. Essa consistência colaborou para que fechássemos o trimestre com 179,5 milhões em EBITDA consolidado, resultado 13,7% superior ao que apresentamos no mesmo período do ano anterior. Nosso lucro líquido consolidado foi de 84,1 milhões, desempenho 25% acima do primeiro TRI de 24, enquanto o lucro líquido da controladora foi de 46,7 milhões, um crescimento de 24,4% na comparação com o mesmo período de 2024. Em nossa vertical de seguros, atingimos nesse trimestre a marca de 81,9 milhões em lucro líquido consolidado,
resultado 43,4% acima do primeiro TRI de 2024. O desempenho esteve atrelado ao belo trabalho realizado por nossas unidades de negócios, com estratégias próprias na busca de resultados. Destaque para a BMG Corretora, o WIS Corporate e Interseguros. Essa fechando mais um trimestre com importantes avanços em carteira e agora sustenta a incrível marca de 8 milhões de contratos ativos. No segmento de crédito e consórcios, fechamos a primeira etapa do ano com 40,6 milhões em receita líquida ajustada, resultado 14,1% superior ao primeiro TRI de 2024, com destaque para o WIS Parceiros, que avançou 88,5% nesse indicador. Em EBITDA, registramos 25,2 milhões, marca 21,3% acima do mesmo período do ano passado, o que demonstra uma trajetória de expansão com o segmento de consórcio fortemente aquecido, considerando as atuais taxas praticadas em operações de crédito bancário. Finalizamos a primeira das 4 entregas do resultado de 2025, com motivos para celebrar. Alongamos nosso cronograma de pagamento de dívidas com a segunda emissão de debêntures simples do valor de 300 milhões, reduzindo nosso custo financeiro de CDI mais 2,5% para CDI mais 1,9%, o que acabou por diminuir o custo do serviço da dívida. Além disso, mantivemos rígida gestão de caixa e estivemos conectados com nossa plataforma tecnológica proprietária, a WISPRO, que não para de avançar. Aproveito para expressar enorme agradecimento de novo aos nossos Wizards. Sem eles não seria possível alcançarmos o que fazemos. Agradeço também aos membros do Conselho de Administração, comitês e acionistas. Temos base sólida para colher bons frutos ao longo deste ano e navegar no cenário que se desenha à frente. Estou orgulhoso do nosso desempenho. Muito obrigado. E agora é com você, Lucas. Obrigado, Marcos, e bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira com o slide número 3, onde falarei dos principais eventos e destaques operacionais e estratégicos no período. Iniciarei destacando os avanços na WISPRO, a plataforma tecnológica proprietária da WISCO. Ao longo do primeiro trimestre de 2025, evoluímos nas 4 frentes que compõem a ferramenta: vendas, operações, gestão e engajamento. Ao todo, já são 6 unidades de negócio que utilizam o sistema em suas rotinas comerciais. No módulo de vendas, avançamos na comercialização do produto Garantia Mecânica e possibilitamos a venda de assistências em área não logada, garantindo ainda assim registro das vendas no CRM e gestão de carteira. Em operações, habilitamos a opção de atualização em lote de dados, incluindo o status das oportunidades e produtos de credenciamento. Na frente de gestão, evoluímos na usabilidade, simplificando rotinas e otimizando as ações do time comercial. Por fim, em engajamento, evoluímos em parametrização e desenvolvimento das funcionalidades de campanhas, missões e selos. Indo em frente, nos destaques, concluímos no primeiro trimestre deste ano a segunda emissão de debêntures no valor de 300 milhões. Com vencimento programado para 2030, o movimento alongou o cronograma de pagamento de dívidas da companhia e reduziu o custo financeiro de CDI mais 2,5% para CDI mais 1,9%, abaixando o custo de servir a dívida. Esta ação corrobora com a firme gestão de recursos da empresa e nos direciona de maneira consistente rumo a um futuro de grandes resultados. No próximo tópico, destacaremos que o primeiro trimestre de 2025 ficou marcado pelo período em que tivemos a maior emissão de prêmios de seguros da nossa história. Ao todo, foram 976 milhões em prêmio emitido, número que supera em 15,9% o resultado obtido no primeiro trimestre de 2024 e 4,6% acima do quarto trimestre do ano anterior. Destaque para as boas performances da BMG Corretora e Interseguros,
que avançaram 41,2% e 76,5% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Essa evolução nos dá robustez e maior escalabilidade da empresa no mercado, aumentando ainda mais a nossa relevância. E para fechar esse slide, gostaria de destacar a performance da Interseguros, que entregou o melhor trimestre de sua história, superando outros trimestres de excelentes resultados. A empresa avançou em receita bruta e alcançou 81,8 milhões, uma marca 56,3% superior ao primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido também evoluiu e fechou em 28,9 milhões, mais 41,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A base de contratos ativos já supera os 8 milhões, número 50,9% acima do quarto trimestre de 2024. O modelo de negócios vencedor da unidade tem nos permitido nos consolidar na posição de liderança do segmento. Passando agora para o slide 4, apresentamos os destaques financeiros do primeiro trimestre de 2025. Registramos 259,2 milhões em receita líquida, um avanço de 11,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Excluindo a receita líquida do runoff da Caixa, são 211,2 milhões de receita líquida, um crescimento de 16,7% comparado ao mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, vimos avanços consistentes, tanto na receita de seguros, evolução de 22,5% na comparação com o ano passado, quanto na receita de crédito e consórcios, performance 14,1% superior ao primeiro trimestre de 2024. Conforme destacado no slide anterior, também vale menção ao recorde de prêmio emitido em um único trimestre, que alcançou 976 milhões, resultado 15,9% superior ao mesmo período do ano passado. Seguindo para o slide 6, chegamos ao sumário dos resultados consolidados. No primeiro trimestre 25, atingimos um EBITDA de 179,5 milhões, 13,7% acima do primeiro trimestre de 2024. Como efeito do bom desempenho comercial de nossas unidades. Indo para o lucro líquido consolidado, apresentamos crescimento de 25% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, com um total de 84,1 milhões, impulsionado pelo resultado operacional. O lucro líquido da controladora, atribuível aos acionistas controladores, atingiu 46,7 milhões no período, 24,5% maior que o apresentado no primeiro trimestre de 24, mais 9,2 milhões, impulsionado pela performance em EBITDA. Passando para o slide 7, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. Nesse trimestre, não realizamos ajustes em EBITDA. No lucro líquido, ajustamos os efeitos não recorrentes e sem impacto no caixa ocorrido nas linhas abaixo do EBITDA. Destaque para os ajustes de depreciação, amortização e impairment, que somaram no período 26,5 milhões em despesas com amortização dos ativos intangíveis, reconhecidos com as aquisições da BRB Seguros, Promotiva e demais unidades de negócio. Ainda no período, registramos uma baixa referente à subsidiária Polishop Seguros, de 3,2 milhões, referente à provisão de perda de mútuo realizado para o pagamento do empréstimo contratado pela subsidiária em agosto de 2022. Em resultado financeiro, ajustamos os efeitos de ajuste a valor presente, AVP, das parcelas futuras dos custos de aquisição das investidas da companhia, 6,8 milhões. Atualizações monetárias do contas a pagar de aquisições, 3,1 milhões, sendo parcialmente compensada pelas variações cambiais de instrumentos financeiros contratados, menos 3,2 milhões. Em imposto de renda e contribuição social, os valores apresentados referem-se aos efeitos tributários dos ajustes realizados nas linhas de depreciação, amortização e impairment e resultado financeiro. Portanto, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 108,3 milhões, um resultado 5,5% maior quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. Indo para o slide 8, avaliamos a composição do resultado da controladora.
No quarto trimestre de 24, a controladora registrou 82,5 milhões em EBITDA, 24,5% acima quando comparada ao primeiro trimestre de 2024. O resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho comercial do trimestre em diversas unidades de negócio da companhia, refletidos na linha de equivalência patrimonial, MEP. No primeiro trimestre de 25, a UIS Controladora registrou 54,3 milhões em MEP, um resultado 59,3%, ou 7,8 milhões, superior ao apresentado no mesmo período do ano passado. Em lucro líquido, a controladora atingiu 46,7 milhões no primeiro trimestre de 25, representando um crescimento de 9,2 milhões em relação ao primeiro trimestre de 24. Esse resultado é impulsionado especialmente pelo bom desempenho comercial das unidades de negócio da companhia. Passando agora para o slide 10, iniciamos a apresentação do resultado aberto por segmento. A conciliação do resultado por segmento e o resultado consolidado encontra-se no anexo dessa apresentação e no release de resultados. No primeiro trimestre do ano, 81% da receita líquida foi proveniente das nossas operações correntes. As unidades de negócio consolidadas pela UIS do segmento de seguros representaram 58% do nosso resultado corrente. Seguimos observando um forte movimento de diversificação dos resultados, aliado ao contínuo crescimento da receita. Esse desempenho só foi possível pelo foco na entrega dos objetivos estratégicos da companhia. Passando para o slide 11, seguimos apresentando o desempenho operacional dos nossos segmentos. Começando pelo segmento de seguros, atingimos no primeiro trimestre de 25, 150,8 milhões em receita líquida de comissões no segmento de seguros, 22,5% acima do período anterior, efeito de mais um trimestre de boa performance em diversas unidades do segmento. Destaque para o desempenho da BMG Corretora, que cresceu 31%, em relação ao primeiro trimestre de 24, e a UIS Corporate, que cresceu 32,6% no mesmo comparativo. Destaque também para a performance da investida Interseguros, que registrou 54,3 milhões em receita líquida, um crescimento de 49,6% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e contribuiu para uma equivalência de 10,5 milhões no resultado da UIS. Por fim, a Paraná Seguros, que atingiu receita bruta de 22 milhões no primeiro trimestre de 2025, adicionou 4,4 milhões na equivalência patrimonial da UIS. Passando para o slide 12, apresentaremos as unidades que atuam na distribuição de consórcios e crédito, a Promotiva e a UIS Parceiros. Atingimos 40,6 milhões em receita líquida ex-comissões no segmento de crédito e consórcios, um crescimento 14,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e um EBITDA de 25,2 milhões, 21,3% acima do primeiro trimestre de 2024. Isso reflete o bom resultado da operação da UIS Parceiros, com um crescimento de 88,5% quando comparado ao primeiro trimestre de 2024, apresentando 12,3 milhões em receita líquida ex-comissões no período, e emissão de 0,9 bilhão em crédito e cartas de consórcio, 30% acima do primeiro trimestre de 24. Também relevante nesse resultado, a unidade Promotiva encerrou o período com 28,3 milhões em receita líquida de comissões, menos 2,7% em relação ao primeiro trimestre de 24, representando 69,6% da receita consolidada do segmento nesse primeiro trimestre, e ainda sendo impactada pelo bloqueio de consignado INSS realizado pelo Banco do Brasil. Seguindo para o slide 13, apresentaremos o segmento de serviços, composto pela unidade WIS Concept e a operação em runoff da rede caixa. No quarto trimestre de 2024, o segmento de serviços apresentou a receita líquida ex-comissões de 20,8 milhões, uma retração de 12,8%, ou 3,1 milhões. A unidade encerra o período com um EBITDA de 2,8 milhões, um resultado 1,6 milhão maior que o mesmo período do ano anterior,
e uma expansão de 8,4 pontos percentuais em margem EBITDA, atingindo 13,3% no primeiro trimestre de 2025, mantendo o nosso foco na rentabilidade do negócio. Por fim, sobre o runoff rede caixa, apresentamos o resultado do estoque de receitas referente às vendas realizadas até 14 de fevereiro de 2021. No trimestre, essa linha adicionou 45,5 milhões em EBITDA à companhia, um resultado 5,1% abaixo do primeiro trimestre de 2024, devido ao decaimento de 5,1% da receita da operação. Indo para o slide 14, destaco os principais pontos sobre o resultado corporativo e abaixo do EBITDA. No primeiro trimestre de 25, a linha de despesas gerais e administrativas do corporativo totalizou 13,7 milhões, ou 4,8 milhões acima do primeiro trimestre de 24, provenientes de uma sazonalidade de despesas no trimestre em relação ao período comparativo. Já o resultado de menos 4,1 milhões apresentados em outras receitas e despesas no primeiro trimestre de 25 decorre, majoritariamente, do reconhecimento de perdas de capital em empresas investidas. Por fim, no primeiro trimestre de 25, registramos uma alíquota efetiva de 35,8%, por efeito principalmente das despesas indedutíveis para fins de apuração do IRPJ e CSLL, como o ajuste a valor presente e as perdas de capital. Seguindo para o slide 15, apresentamos a composição do nosso fluxo de caixa no trimestre. Encerramos o trimestre com um saldo de caixa de 438,5 milhões no consolidado. O fluxo de caixa de 168,4 milhões no período decorre principalmente da segunda emissão de debêntures simples da companhia, no valor total de 300 milhões, realizada em fevereiro, e da geração de caixa operacional, sendo parcialmente compensado pelo pagamento de dividendos. Em financiamentos, o fluxo de 55,9 milhões é referente principalmente ao valor principal da segunda emissão simples da companhia, em fevereiro de 25, no valor de 300 milhões, e o desconto dos custos de emissão, parcialmente compensados pelo pagamento do principal, de 225 milhões, acrescido de juros, que foram 18,3 milhões, da primeira emissão de debêntures da companhia. No trimestre, também foram desembolsados 18,2 milhões em dividendos a acionistas não controladores de nossas empresas controladas. Sendo assim, encerramos a apresentação e daremos início agora à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Passo agora a palavra para o senhor João Rezende, que iniciará a sessão de perguntas e respostas. Lembro que para participar, basta enviar a pergunta pelo ícone Q&A da plataforma, que na sequência será respondida pelos representantes da Wisco presentes. João, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer contar com a participação de vocês mais uma vez em nosso Q&A. Caso queiram fazer perguntas, fiquem à vontade, tem uma caixinha de Q&A aqui nesta reunião e vamos estar prontos para respondê-los. Marcos, eu queria começar direcionando uma pergunta para você, uma pergunta que apareceu mais de uma vez aqui em nosso chat, que diz respeito às expectativas da UIS para o futuro. Os investidores têm dito e cravado que a taxa de juros segue aumentando e querem saber como que a gente deve se posicionar daqui para frente e as suas expectativas aí para os próximos trimestres. Bom, João, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Bom, as expectativas, a gente tem percebido que algumas unidades têm um ritmo mais cadenciado, né? Como o BRB e a Promotiva, por exemplo, no primeiro TRI. A gente, nessa quarta-feira, teve o cupom elevando a taxa de juros para 14,75 ao ano. Por outro lado, né, já faz algum tempo que estamos navegando num cenário macroeconômico de juros elevados. Mas, mesmo assim, a gente tem mantido resultados consistentes, né? Vale lembrar que 2024 não foi um ano fácil, né? Tivemos Selic também elevada e tudo mais. No que diz respeito a médio e longo prazo, a nossa visão é a seguinte:
nós temos aí um cenário de aumento de taxas, sim, né? Com a oferta de crédito mais restritiva, mas a gente precisa olhar especificamente para os bancos que compõem o nosso resultado. Então, a gente não olha para o mercado como um todo, a gente olha para o nicho em que nós atuamos, qual seja BRB, BMG, Inter, Paraná e Omni, né? E isso busca um resultado mais fidedigno para a gente. E, nesses casos, as nossas expectativas de originação, elas acabam por ser positivas. Além disso, a gente tem tido uma avenida de crescimento bastante forte no que diz respeito a outros canais e outras ofertas de produtos que têm sido trabalhada pelas unidades de negócio. A gente tem melhorado produtos, a gente tem melhorado jornadas, a gente tem feito um avanço na performance e penetração dessas pessoas, e também a gente enxerga que o compromisso das instituições no resultado que compõe essas próprias instituições, os resultados de seguro, quero dizer, elas estão extremamente comprometidas. Então, a gente enxerga que o resultado virá, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Então, é uma mensagem positiva nesse sentido, e nós não temos dúvidas que, assim, como fizemos em 23, como fizemos em 24, faremos em 25. Acho que é isso. Espero ter respondido. Maravilha, Marcos, muito obrigado. Eu queria direcionar, Lucas, para você uma pergunta do Ricardo Buttpigel, do BTG Pactual. Ele fala a respeito de Promotiva, diz que o vencimento do contrato está previsto para 2027 e que no último ano de contrato, que no nosso último contrato nós firmamos uma parceria no valor de 80 milhões de reais. Vocês já iniciaram a discussão para renovar esse acordo? E assumindo que a duração também seja de 5 anos, faz sentido considerar aquele valor acordado lá em 2022? Ricardo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Acho que é importante, Ricardo, a gente primeiro colocar em contexto a importância da Promotiva na estrutura de crédito PF do Banco do Brasil, né? É uma empresa que no ano passado distribuiu 2,5 bi de consórcio, originou mais de 7 bi de crédito dentro da estrutura dela. São mais de 30, 40 convênios que a gente atende na Promotiva. E a parte que sobra para a UIS para fazer essa gestão de canal são 120 milhões de reais de receita no ano passado. Então, o banco está muito mais preocupado com a relevância, como é que a gente consegue impactar esse canal de maneira mais relevante, como é que a gente consegue crescer em relevância nesse canal, do que explicitamente um cheque ou algo do gênero. Lembrando que a aquisição que a gente fez no passado foi para comprar a Promotiva do Banco BV, né, não do Brasil. Então, a gente tem conversa com eles, é natural, um contrato que está vencendo daqui a 3 anos, um contrato importante para dentro da UIS, mas a parte assim, do valor que você gera para a cadeia do banco é muito mais importante do que um cheque em si. Então, muito do que a gente tem trabalhado nesses 3 anos agora que a gente está indo de contrato com eles, né, 2 anos e meio que a gente tem com eles, tem sido no sentido de gerar muito valor para essa cadeia. A gente dobrou a quantidade de correspondentes bancários, a gente aumentou a nossa penetração em convênios menos relevantes, ajudando o banco a vender crédito em outros convênios que não são tão relevantes. A gente adicionou chamada de margem para consulta, a gente tem uma plataforma nossa para conversar com os correspondentes bancários. Então, a gente entende que quando a gente está fazendo isso, a gente está atendendo aos anseios do banco, que é ter um canal mais relevante dentro do Banco do Brasil. Legal, Lucas, obrigado. Eu queria aproveitar e trazer uma outra pergunta do Ricardo Buttpigel a respeito do consignado privado. Ele questiona se essa modalidade poderia potencializar a venda de prêmios prestamistas em alguma de nossas subsidiárias. E, se positivo, quando a gente espera ver esses possíveis resultados? Ricardo, obrigado pela pergunta. A gente está super entusiasmado com o consignado privado. A gente acha que é uma linha de crédito que faz sentido para o mercado brasileiro, né? A gente viu um começo de operação com uma atração grande, talvez de nem todos os bancos, né? Um pouco a nossa visão nesse segmento é que nesses últimos 60, 90 dias, todos os bancos estavam testando a funcionalidade, vendo como é que funciona a ferramenta. A gente tem algumas unidades que têm têm olhado para esse assunto numa lupa maior. É muito incipiente ainda o que a gente vê nos canais que a Wiz é sócio nos bancos, que a Wiz é sócio. Esses bancos têm trabalhado
de maneira mais a entender o produto. Lembrando que ele começou numa contratação digital e ele está transbordando agora para uma contratação física, né, em agência ou através de correspondente bancário, e a gente espera ver resultado ao longo desse ano. Eu não acho que vai ser um resultado que vai mudar a cara da Wiz, mas acho que vai se tornar de maneira gradativa uma linha de receita importante, porque se o cliente passa a usar muito esse crédito, o banco passa a usar muito, isso naturalmente a nossa estratégia de seguros vai se adaptando para esse novo produto. Obrigado, Lucas. Marcos, gostaria de direcionar agora uma pergunta do William Barranjard, do Itaú BBA. Ele fala a respeito de novas parcerias e questiona se, com a grande quantidade de caixa que tem sido gerado pela Wiz, temos alguma novidade na busca de novas parcerias. Tem algo no radar? Bom, vamos lá. Bom dia, William. Obrigado pela pergunta. A gente tem investido energia em alavancar, na realidade, 4 grandes frentes no nosso negócio, né? A primeira seria a otimização da rentabilidade do nosso próprio negócio, né? A segunda seria fortalecimento das nossas vantagens competitivas por meio de tecnologia proprietária, que no nosso caso é o WISPRO. A terceira seria a geração de novos negócios, que temos feito e buscado incessantemente. E a quarta seria as vendas proprietárias, que a gente está buscando originar negócios dentro do grupo. Atualmente, a gente está com uma posição de caixa bastante confortável, né? Foi feito um belíssimo trabalho conduzido pelo Lucas no sentido de reduzir o nosso endividamento, de tal sorte que hoje a gente já teria condições para pensar em crescimento inorgânico, sim, né? A gente desalavancou o nosso negócio, como eu disse, na ordem aí de 387 milhões para 387 milhões, quer dizer, o resultado apresenta uma queda na ordem de 178 milhões, considerado o primeiro TRI de 24, né? Então, assim, se a gente for trabalhar isso na linha do tempo, a gente tem realmente reduzido bastante e teríamos condições, sim, de fazer investimentos. Mas, apesar disso, a gente tem que ressaltar que a gente só pode voltar a esse crescimento e essa estratégia de crescimento inorgânico se a gente tiver de frente para um target que a gente costuma chamar internamente de cavalo selado. Porque com as taxas na forma como está, e considerando o nosso price na Bolsa, a gente tem que tomar mais cuidado para fazer esse tipo de investimento. Então, tem que ser algo que realmente compensa e faça sentido com o nosso core e com a nossa busca por resultados. A gente tem um estudo hoje que demonstra que a gente tem cerca de 30 a 40 oportunidades de negócios já catalogadas e que teriam fit com o nosso negócio. Isso significa que vamos fazer? Não necessariamente, mas também não significa que estamos abandonando. É uma questão, como eu disse, de oportunidade de ser algo realmente de bastante valor para a nossa empresa. Resumindo, temos condição de investir, sim, em crescimento inorgânico, mas vai ser feito com muito, muito cuidado, muita cautela, né? Que o momento exige isso. Obrigado, Marcos. E ainda aproveitando as perguntas do William, eu tenho uma para direcionar para o Lucas a respeito de Promotiva. E, William, a de consignado privado foi respondida agora há pouco e vai no mesmo sentido do que você questiona. Sobre Promotiva, Lucas, o William pergunta sobre o bloqueio do consignado INSS, como que a gente deve esperar o comportamento dessa linha para os próximos trimestres. E se tem ou se existe alguma conversa com o Banco do Brasil para solucionar esse tema. Perfeito. Só para contextualizar e a todos aqui, a Promotiva ela não vende só INSS, ela vende diversos convênios, né? O INSS ele representou no ano passado algo entre 20% e 25% da produção da Promotiva no canal do Banco do Brasil. A gente estava com essa suspensão de bloqueio desde o final do ano passado até agora, março. O banco já voltou a operar no canal de correspondente bancário
A gente ainda não voltou para o patamar que a gente tinha no ano passado, então tem sido uma recuperação um pouco mais gradual do que a gente gostaria. Ajudou o fato de que a gente, nesses últimos 3 meses, trabalhou muito nos outros convênios que a gente tem aqui. Então, a gente conseguiu não repor gradualmente, porque 25% da produção é muita coisa, mas a gente conseguiu repor uma parte importante dessa queda do INSS que a gente teve agora com a recuperação gradual que a gente teve em abril da volta do INSS, mas também com outros convênios que o banco trabalha e outras folhas do governo que o banco comprou. Então, a gente conseguiu repor parte disso, teria sido, a gente tirou de lado em receita líquida nesse trimestre na promotiva. Se a gente não tivesse atuado de maneira muito diligente, a gente certamente teria caído. Tá? Então, acho que a gente vai ver uma melhora, mas não vai voltar nesse segundo TRI para o patamar. Eu não imagino que volte nesse segundo TRI para o patamar que a gente viu no primeiro semestre do ano passado, não. Tá? Ok, ainda com você, Lucas, o Ivo Silva, investidor, ele pergunta se a companhia tem alguma previsão de aumento de payout para futuro, acompanhando outras empresas do setor de seguros. E já foi comentado, mas o Ivo também traz a possibilidade e perspectiva de penetração em outras instituições do setor de seguros. Acho que o Marco já respondeu bem, mas se você quiser comentar, fique à vontade. Tá bom. Acho que as duas perguntas o Marcos já abordou um pouco, que é como é que a gente vai usar o excedente de capital da companhia, né? Ele falou um pouco de M&A, de preço da ação. Ivo, só reforçando um pouco os pontos que o Marcos falou, tem 4 caminhos para o dinheiro que a Wiz gera, né? Um é desalavancar o nosso negócio, tem sido a opção que a gente usou nesses últimos 2 anos. Vocês viram, né, Selic em quase 15% com a decisão do Banco Central, a companhia tem um custo grosseiramente de capital de CDI mais 2, então cada real que a gente gera de caixa, ele tem um retorno de 17%. Então, a gente acha difícil para uma opção de investimento segura que reduz em 17% nossa despesa financeira, que não deixar esse capital para desalavancar a companhia, foi o caminho que a gente seguiu nesses últimos 2 anos. A gente já melhorou muito a estrutura de capital, então você consegue emitir uma debênture mais barata, a gente vem conseguindo reduzir a despesa financeira da companhia, mas a gente ainda tem bastante caixa, bastante despesa para a gente ir matando ao longo do tempo, se essa for uma opção. Sobram outros 3 caminhos, que é M&A, recompração ou aumentar o payout. Como o Marcos já falou bem aqui, M&A tem que fazer muito sentido, porque eu tenho um custo de oportunidade de desalavancar de 17%, eu tenho uma ação negociando a um preço bem depreciado, então teria que ser algo que tem uma proposta de valor onde a Wiz vai contribuir de maneira muito clara e ter um crescimento muito robusto no canal que a gente vai adquirir. Então, esse é o tipo de oportunidade de M&A que a gente vem procurando ao longo do tempo. Não é mais assim um canal que eu consiga crescer mais ou menos o que o mercado cresce. Eu acho que isso não vai interessar a gente. Então, sobre a opção de recompra e payout. Essas discussões que a gente tem tido sobre o uso do capital, elas acontecem agora porque a gente teve uma mudança no bloco de controle, a Integra consolidou a participação dela no bloco de controle e a gente teve uma mudança no conselho, que aconteceu mais ou menos 15, 20 dias atrás. A gente espera concluir essa discussão com o conselho da companhia ao longo desse próximo trimestre, provavelmente, e a gente deve dar uma resposta clara para o mercado do que a gente quer fazer do ponto de vista de alocação de capital. Obrigado, Lucas. Agora o Evandro Medeiros da Suno traz um questionamento a respeito do nível atual de despesas administrativas da companhia. O patamar que a gente viu no trimestre é um patamar normalizado ou, na tua opinião, existe espaço para mais ganhos de eficiência no âmbito das despesas? Evandro, obrigado pela pergunta. Seguindo um pouco o que eu comentei aqui na pergunta do Ivo, cada real que eu economizo de despesa também me dá 17% de retorno, né? Se você olhar, a gente está 9 trimestres consecutivos, né? 8 trimestres consecutivos, reduzindo o headcount da Wiz. Então, a gente tem uma busca incessante aqui por rentabilidade. Não é a nossa principal agenda cortar custo, a gente acha que tem canal para ganhar, tem crescimento orgânico, tem novas parcerias que a Wiz pode fazer, novos produtos que a gente pode lançar. A gente entende que essa é a forma de crescer de maneira consistente o lucro da Wiz ao longo do tempo. Se você olhar no ano passado, a linha de despesa administrativa vai crescer mais ou menos 5%, assim, algo nessa ordem de tamanho. Foi mais ou menos a inflação, esse primeiro TRI tem crescido mais ou menos nesse patamar. Eu acho que em a gente conseguindo trazer uma agenda de crescimento, eu imagino que esse é o patamar normalizado para os próximos trimestres. É nessa ordem de grandeza que a gente vai operar.
Se a gente tiver um cenário mais restritivo de crédito, talvez a gente puxe o freio em alguns investimentos que a gente vem fazendo e reduz um pouco, mas não vai ser algo relevante, assim, não muda o bottom line de maneira significativa, tá? E olhando pelo outro prisma, o Hernandes Ferreira, investidor, ele pergunta a respeito de perspectivas de CAPEX para o ano de 25. Há alguma coisa no radar? Hernandes, se você olhar o histórico de CAPEX da Wiz ao longo dos últimos 3 anos, a gente já vem gradativamente reduzindo os nossos investimentos de CAPEX, na medida que a gente também tem feito menos aquisições e os nossos canais estão amadurecendo. Então, a gente, como grupo, tem gasto algo próximo de 4, 5 milhões de CAPEX por trimestre, e é um patamar menor do que a gente vinha operando nos trimestres anteriores. A gente trabalha com uma redução do CAPEX em 2025 em relação ao que a gente gastou em 2024, que foi o que aconteceu também em 24 com 23. Então, acho que na medida que a gente vai amadurecendo nossos negócios, é natural que a gente acabe precisando investir menos neles, tá? Obrigado, Marcos. Obrigado, Lucas. Não temos mais nenhuma pergunta no chat, então eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigado e a gente espera todos aqui na próxima divulgação. Um abraço e bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada. Encerramos nesse momento a videoconferência da Wisco. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.